Olá, boa noite. Você, Oi, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um momento, né, das lives da ONG Dom Pedro. Para quem não me conhece, eu sou a professora Carla, tá? Então, hoje à noite a gente vai bater assim um bate-papo bem descontraído, bem legal, falando um pouquinho sobre a confeitaria. E aí, quando eu falei que o tema seria confeitaria, muita gente me perguntou, mas por que confeitaria? E por que não confeitaria? Né? Afinal de contas, a gente já está passando por uns momentos tão difíceis. Então, acredito que a confeitaria ela traga um pouco mais de leveza, um pouco mais de doçura para esse momento que nós estamos passando. Né? Então, vamos conversar um pouquinho, vamos distrair um pouco a mente, estamos todos precisando. E a confeitaria, para mim, ela traz exatamente um pouco disso. Eu sou engenheira agrônoma, sou gastróloga, sou mestre na parte de engenharia ambiental e me encontrei na gastronomia também, né? Me encontrei principalmente na área da confeitaria, que é uma das cozinhas, vamos dizer assim, dentro da gastronomia que eu me encaixo, que eu relaxo, né? Que eu consigo me conectar e distrair a minha mente, né? De todos os problemas, porque a confeitaria ela exige isso da gente, concentração, atenção, né? Então, isso me deixa muito mais leve, muito mais tranquila. Bom, então, hoje, para esse nosso bate-papo, nossa convidada, mais que especial, é Rosineia Mar. Rosineia, fez graduação em serviço social, né? Além de ser técnica agrícola, então, agricultura, confeitaria, gastronomia, está tudo ali vinculado, né? E hoje ela é empresária, dona do ateliê da confeitaria Delícias Artesanais, que fica em Vitória da Conquista, tá? Além de ser minha amiga, né? E como eu já conheço há tanto tempo, já experimentei todas as grandes guloseimas que ela prepara, né? Então, assim, tem uma mão assim, maravilhosa. Então, nela já está aqui com a gente. Eu vou deixar que ela se apresente um pouco, que ela fale um pouco dessa trajetória dela, né? Sair de uma área que ela já estava atuando há muito tempo, né? Como técnica agrícola, e de repente se encontrar, se infiltrar na gastronomia e mais precisamente na confeitaria. Então, bora ouvir ela um pouquinho falar sobre como é que foi essa trajetória dela até chegar a hoje se sentir confeiteira, hoje ser confeiteira. Tá com você, né? Seja bem-vinda. boa noite, né? Me chamo Rosineia e sou aqui de Vitória da Conquista e hoje tá frio pra caramba, por isso que eu estou com essa roupa. Muito frio aqui. E, assim, eu sou técnica agrícola e assistente social, né? Atuei na área da agricultura por 6 anos, na agricultura familiar especificamente. Trabalhei pela SEAGRE, em ONGs, em assentamentos rurais, sindicatos e serviços, assim, de extensão rural, que é ir para o campo mesmo, orientar o agricultor do início da cultura, do plantio até o, a colheita. E também sou assistente social. E aí como é, né, que eu fui partir dessa área para a confeitaria? Então tudo muda, tudo acontece depois que vem os filhos. E Não. depois que eu tive meu filho, eu não compensava, né? Eu trabalhar fora e deixar uma pessoa com ele, e eu ia perder o crescimento dele e financeiramente também não ia compensar, porque o que eu ia ganhar eu ia dar para a pessoa cuidar dele e não acompanhar ele. E foi uma escolha assim bem difícil eu fazer, porque eu sempre fui acostumada a trabalhar fora, a viajar bastante. Então me ver dentro de casa foi uma tortura, mesmo que era para acompanhar o filho. Então, eu tive início de depressão, tive transtorno de ansiedade, e foi quando eu comecei a pesquisar cursos para me distrair, para sair de casa, para me distrair. E quando eu conheci a confeitaria,
O meu primeiro curso foi de pasta americana. E eu, assim, me Eu acho que a internet de Rosineia tá. controlava modelando aqueles bichinhos bonitinhos de pasta americana. Então, assim, uma verdadeira terapia para poder estar fazendo essas coisas aí. É Então, verdade. então foi quando eu me encontrei, foi nesse período aí. E daí então eu comecei a fazer vários outros cursos, né? E comecei a fazer bolos em casa para aniversário de marido, aniversário dos enteados, meu aniversário. As pessoas foram comendo, gostando, surgiram encomendas, só que eu não tinha até então técnica. Eu fazia o bolo gostoso, porém era horrível. A O parte bolo horrível. estética do produto. Muito esteticamente era feio. Mas mesmo assim, né? Aí quando partiu as encomendas de clientes, aí eu falei assim, não, eu tenho que agora fazer um curso, né? Porque a partir do momento que você recebe o dinheiro de um cliente, você tem que oferecer algo né, da altura, você tem que oferecer um serviço de qualidade, já que você está recebendo dinheiro por isso. Então, eu me senti na obrigação de fazer um curso. E foi quando eu comecei a fazer mesmo profissionalmente os cursos. Eu fiz cursos de bolos e tortas, fiz curso de massas, fiz cursos de recheios, combinação de recheios, buffet de festa infantil, as guloseimas, né, que a criançada gosta, salgados, sobremesa, doces finos, inúmeros cursos. Inúmeros cursos. É interessante, né? Quando você fala, foi realmente uma terapia, a confeitaria ela é uma terapia, porque ela realmente é uma terapia. E só quem entende, né, se é realmente um processo de terapia, é quem resolve falar, não, vou me arriscar na confeitaria. Até hoje eu falo que eu estou me arriscando na confeitaria, né? Apesar de ser uma pessoa calma, eu me considero uma pessoa bem tranquila, mas a confeitaria ela exige tanto da gente. Eu lembro que um dos momentos que eu estava em sua casa, eu falei, ai, me ensina a fazer, né, com o bico. E que aí para você era tão simples, tão fácil pela sua prática, né, pelo tempo já de prática que você tem nessa área. E eu lembro que para mim no início, eu falei, nossa, não saía uma flor, não saía nada, e aquilo vai dando uma angústia. Eu falei, não, não é possível, calma, respira, né, que você também consegue. É, E é a realmente calma tem que ficar calma, né? exatamente. É o momento de você se concentrar naquilo que você está fazendo e ela exige tanto que você esquece o mundo lá fora. Então você É isso, fala, é verdade. precisa entregar um produto de qualidade. E aí, quando você falou nessa questão da qualidade para o cliente, né, os seus primeiros trabalhos, essa semana que você me enviou as primeiras fotos dos seus primeiros trabalhos, e aí eu comecei a comprar o seu primeiro bolo, o glacê do seu primeiro bolo, toda a decoração. Terrível. A única coisa que eu sabia fazer era pegar o papel, arroz e colar no bolo. Só isso. E mais nada. Então era aquele desastre visual, mas o gosto era bom, né? Então foi quando eu falei, não, eu tenho que oferecer uma coisa de qualidade, já que estão me pagando para isso, né? Exatamente, porque quando a gente fala em qualidade, né, a qualidade ela não vai estar só no sabor do produto. Até porque Tá no nós somos visual, em primeiro tudo, com o né? tempo dos olhos, né? O que nos atrai a comprar um produto é a carência primeiro do produto. Porque primeiro, eu não sei ainda o sabor, não sei o cheiro direito, então o que vai atrair realmente é a aparência. É o primeiro impacto que o cliente ele vai ter. Então, a aparência, a gente realmente precisa caprichar na aparência. Né? E o sabor é aquela explosão de expectativa. Então, É, são com certeza. detalhes, eu costumo dizer para os meus alunos que a qualidade ela está vinculada a vários fatores, né? E dentre esses fatores é exatamente a gente poder utilizar os nossos sentidos, né? Que é o olfato, que é a visão, que é o tato, né? Para poder sentir que realmente um produto é de Muita qualidade. paciência. Muita paciência, confeitaria, principalmente, é muito diferente de uma cozinha quente, de uma cozinha fria, né? Aonde
por mais agitado que você seja, você consegue produzir um prato quente e um prato frio. A confeitaria não, a confeitaria realmente precisa que você seja muito mais dedicada, seja muito mais tranquila para você. É dedicação antes e durante, né? Porque você tem que começar a fazer os seus produtos um dia antes, deixar esfriar, deixar a massa descansar, deixar o recheio esfriar. E depois tem o período do dia de montar o bolo, de fazer a decoração. Então, assim, é um trabalho antes e durante, né? Então, é muita paciência, requer muita dedicação e muita paciência. Verdade, verdade. E é interessante quando você sai deixa de ser técnica agrícola, né? Ou seja, não que você deixe de ser, mas você deixou de trabalhar na área para poder se dedicar à confeitaria. E aí, quando comecei a fazer gastronomia, e eu falava, gente, eu sou engenheira agrônoma. As pessoas me olhavam, ai, como assim, engenheira agrônoma dentro de gastronomia, dentro Tudo de... a ver, né? Tudo a ver. Exatamente. Falei, ué, de onde é que vem seu insumo? De onde é que vem sua matéria-prima? Alguém tem que produzir. Estamos nós aqui, engenheira agrônoma e técnica agrícola. Aí eu sempre digo que eu tenho uma vantagem na hora de escolher meus produtos, porque eu conheço bem meus produtos. Na hora de Exa- escolher uma boa fruta, na hora de escolher, né, um alimento fresco. Então eu falo que eu sempre saio ganhando na frente, né, dessa maneira, né? Saber, é, além de higienizar, conservar, né, uma fruta para ela ter maior durabilidade. Então, esses técnicas da minha técnica agrícola serviu hoje para tudo isso. Exatamente. Sem contar que, pelo fato de você ter trabalhado tanto tempo com a agricultura familiar, com certeza você deve ter vários fornecedores, né? Você já tem Eu fornecedores. procuro comprar da mão de agricultor familiar, de preferência orgânico e sem agrotóxicos, né? Uma forma de estar ajudando ele a manter também, né, a sua categoria. Ele já é tão escassa, trabalha tanto, né, e não tem tanta condição assim para competir com maquinários tipo do agronegócio. Então, eu dou preferência a comprar do agricultor familiar. Verdade. Agora vamos lá, Rosiné, realmente para o que interessa aqui da nossa live. Digamos que eu não entenda nada de confeitaria. E que, como estamos hoje em meio à pandemia, né, muita gente tem procurado alternativas para adquirir uma nova renda ou para aumentar a renda, né? E uma das áreas que tem crescido, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente começa a observar, é exatamente a área de refeição, de alimentos. Então, tem muita gente produzindo de qualquer jeito em casa, né? Exatamente naquela ansiedade, naquela agonia de falar, não, eu preciso ter uma renda a mais. Ou simplesmente fiquei desempregada, eu preciso de uma renda, né? E o alimento, normalmente, é a primeira coisa que vem na nossa mente. Então, digamos que eu queira hoje adentrar a essa cozinha da confeitaria. Quais são os utensílios, assim, essenciais, logo de cara, que eu preciso para poder começar a trabalhar? E quais os produtos, assim, você indicaria para a gente começar a trabalhar? Seria um neck cake, um bolo simples, os doces? Para que linha eu iria? Mais tranquilo. Primeiro eu digo que essa pandemia veio para a nossa classe se organizar, né? Porque todo mundo se organizou mais. Questão de higiene dobrou, questão de trabalho mesmo, né? Redes sociais. Então, a nossa classe se organizou agora nessa área de pandemia. Mas para iniciar esse trabalho, os utensílios têm que ser o mais simples possível, porque você está começando. Você não tem dinheiro para investir nada. Então você tem que ir. Primeiro, você está testando suas habilidades, se você vai ou não encarar a confeitaria ou se você vai desistir no meio dela. Aí você precisa ter os utensílios simples para iniciar um bom trabalho. Separei alguns aqui para mostrar para vocês. Que ótimo. Eu estou te perguntando porque assim, eu fico enlouquecida quando eu vou nessas casas, né, que vendem esses produtos, e que eu vejo tanta coisa, que eu falo, gente, do que eu preciso? Eu nem sei o que é que eu preciso comprar para poder Às começar a vezes a gente compra tanta coisa que nem usa, né? usar. Foi o que aconteceu comigo. Tem um monte de coisa dentro de casa que eu nunca usei. Então, o essencial.
Aí você pode comprar até o mais barato mesmo, já que você está iniciando agora, vai testar suas habilidades, se você leva jeito ou não. Então não adianta você ir lá na loja e comprar aquela marca mais cara, porque hoje os utensílios de confeitaria estão absurdamente caros, né? Porque virou uma moda fazer confeitar, Exato. mas só utensílios simples. Uma espátula, Que né? isso não é para cortar, isso é para cortar o bolo. Aquela de cortar bolo mesmo, né? Uma outra espátula de alisar o bolo, pode ser assim simples mesmo, Ah, isso eu né? lembro que eu comprei porque você me indicou. As Você encontra em loja de confeitaria ou nos 1,99, né? Que, óbvio que tem outras marcas mais caras, mas se você quer iniciar, comece do mais barato. Tem essa outra espátula também que vai ajudar você a fazer as A quinas. diferença de uma espátula para outra. Qual seria a diferença de eu ter essa espátula ou essa a segunda? Ó, tem vários modelos de espátula, mas eu sempre digo que a melhor espátula é aquela que você tem a melhor habilidade com a sua mão. Porque às vezes tem uma mãozinha que é menorzinha, a mão que é maior. Pode ser que essa espátula aqui, muita gente não tem habilidade de trabalhar com ela, porque ela é grande. Já essa aqui, ela, né, você consegue trabalhar melhor com ela porque é menorzinha. Aí vai Hum, depender mesmo de sua habilidade com a sua espátula. Você testa e a melhor que você achar que dá para fazer as técnicas perfeitas, né? Aí você vai. Não tem uma espátula certa para cada pessoa. Você que vai escolher a sua espátula, né? A melhor que vai cair bem para a sua necessidade, para o que você está fazendo. E tem a nossa bailarina, né? Que sem essa aqui é impossível você fazer um trabalho de bico perfeito. gente, e isso é verdade. Eu lembro Isso você me é deu um uma utensílio, dessa. eu acho que é essencial, é esse utensílio para poder fazer um bolo. Gente, verdade, faz toda a diferença. Toda Eu a acho que era por diferença. isso que eu achava que eu não tinha afinidade para confeitaria. Eu tentava fazer um bolo e saía muito feio, os bicos não saíam legais. Depois que você me deu uma bailarina dessa, que aí eu fui testar, eu falei, nossa, como é diferente trabalhar, né, com os utensílios certos. A confeitaria tem isso. Além da gente trabalhar com as medidas muito certinha, porque na confeitaria a gente precisa trabalhar com tudo com as medidas certas, a gente precisa trabalhar com os utensílios corretos, para que o trabalho tenha Correto. qualidade. Toda a Porque senão o diferença. trabalho não vai sair de qualidade. E essa bailarina, ela é feita em marcenaria. Ela não é aquelas bailarinas famosas. Você consegue fazer ela em loja de marcenaria. Ela é feita, né, de MDF. Tem as outras caras, né, de marcas famosas, que são excelentes, aquelas de prato de vidro. Mas, como eu disse, para iniciar, você tem que iniciar com coisas baratas. Não adianta iniciar com coisa cara, porque no meio do caminho você vai olhar e vai falar: não, isso não é para mim. Eu não tenho habilidades para fazer confeitaria, eu não tenho habilidades para poder fazer um bolo. Então, não adianta você investir dinheiro, né, em coisas caras se você está iniciando. A partir do momento que você escolhe aquilo para a sua vida, aí você começa a usar, né, profissionalizar, usando marcas profissionais, utensílios profissionais para suas habilidades, né? Eu E para tenho outra. quem está começando, né? Eu já posso começar com o bolo assim, confeitando, ou é melhor eu começar com um bolo mais simples para poder pegar a técnica realmente da preparação do bolo e aos pouquinhos eu ir confeitando esse bolo? Dá dica também de recheios para gente, o que é que a gente está utilizando, o que é que mais sai na. Eu vou mostrar aqui mais algumas espátulas, né? Porque tem gente que não tem habilidade para trabalho de bico. Hoje surgiram espátulas, que são essas, né? As espátulas que você consegue deixar seu bolo lindo, né? Essas aqui que estão super na moda agora, as Nossa, pequenas. E é super fácil utilizar. Se você não tem a habilidade de fazer técnicas com bico, você pode usar as espátulas, que socorrem muito quem está iniciando, né? Quem ainda não tem habilidades para fazer trabalho com bico.
Ajuda muito. Já usei umas espátulas dessa logo no início, que eu não estava acertando realmente a fazer o bico. Uma florzinha saía grande, a outra saía defeituosa. Aquilo ia me irritando. E aí, quando você me falou da espátula que eu comprei, eu falei, nossa, é só alisar o bolo bem bonitinho com glacê. Eu gosto muito de trabalhar com glacê. E vir com a espátula alisando que ele fica muito bonito, até porque hoje está na moda, né? Então, É super em gastronomia, alta. gastronomia Facilita o trabalho, você não perde tanto tempo e está super em alta, né? Você também tem que oferecer um serviço que está em alta, porque o cliente ele quer o bolo bonito, o bolo da moda, o bolo atualizado e gostoso. Então tem que ser um conjunto de tudo para você oferecer para ele. E com esses utensílios é essencial. exata. Interessante, como você falou, que você precisa, na verdade, nós precisamos estar atento, quem trabalha com confeitaria, né? Precisa estar atento à moda. O que é que o mercado está ofertando hoje? O que é que o cliente ele quer hoje? Então a gente percebe hoje até uns modelos de bolo mais rústicos, ou seja, sem nenhum glacê do lado, tem um nome, que agora eu esqueci para esse tipo de bolo, né? Que você coloca só os recheios e não precisa fazer aquela É o cobertura. naked, né? Naked, não é isso? É. Ou seja, hoje tem saído muito esse tipo de produto. Então, a gente precisa estar sempre atento, né, para o que está acontecendo no mundo para saber o que é que eu vou levar para o cliente hoje. E Claro que sempre ter novidade, né? Porque você tem que estar acompanhando as novidades para você não ficar para trás. Né? Porque o cliente ele tem que procurar você porque você oferece um bolo gostoso, um bolo na moda, né? Um bolo atualizado. E é isso que ele procura. Ele não vai querer aqueles bolos do tempo da vovó, né? Sem técnica, sem conhecimento. Não. É gostoso, mas ele quer pagar por um bolo bonito, um bolo atualizado, um bolo moderno e gostoso. exato. Agora que a gente está falando de bolo moderno, um bolo gostoso, e eu sei que é uma curiosidade de muita gente, é questão ao valor que se gasta em relação ao lucro, né, que se tem, o valor que a gente consegue vender esses produtos no mercado. A gente vê diferenças muito gritantes de uma confeiteira para outra, de um bolo para outra. Às vezes o bolo é do mesmo tamanho, né? Porque eu sei que o que vai interferir também é o tamanho do bolo, mas a gente vê muita diferença. Então, eu acredito que isso esteja relacionado exatamente a ingredientes, né? A qualidade do ingrediente que você utiliza vai interferir na qualidade do seu bolo e, consequentemente, no valor do seu bolo. Mas hoje, já que estão passando ainda por esse problema de pandemia, a pandemia, de certa forma, ajudou vocês, né, confeiteiro, a comercializar mais, deu uma caída. Como é que está em relação à luta nesse momento? Ó, como eu disse, né, a pandemia veio para nos organizar na nossa área, na nossa classe de confeitaria, né? Estamos muito mais organizados e mais preparados em vários os fatores, né? Em termos de embalagem, de divulgação, de novidades, porque você tem que estar correndo atrás aí de algum diferencial, porque já, né, que reduziu um pouco a demanda de pedidos, então você tem que ter alguma coisa para oferecer de diferente, né? E em relação à precificação, é muito difícil precificar. Não tem uma tabela certa para preço na confeitaria. Não. Porque, por exemplo, agora, na pandemia, o leite condensado mais em conta no mercado você encontra de R$ 4, né? Aquele que nem é tão conhecido, que não é nem tão bom assim. Né? Aquele famoso mais caro tá a R$ 6. Então, como você vai precificar esse bolo? É anotar tudo mesmo, o que você usou nele, fazer as contas, né? Todos os ingredientes, recheio, massa, o que você usou e fazer seus cálculos. Porque não tem como padronizar preço, nem precificar uma tabela fixa, não, porque varia muito de região e varia muito até mesmo de semanas, né? Você vai no mercado, faz uma feira X, quando você chega na outra semana, né? Aquele item está mais caro. E você nunca vai adivinhar o que o cliente vai te pedir. Ele pode te pedir um doce de leite de recheio, né? Com o aumento do leite, né? Devido
a pouca oferta, né? Devido ao período também, que não está no período de Racionalidade, estiar, seca, né? já, tudo isso. E aí as vacas, né, não estão se alimentando bem e nem produzindo tanto para poder servir esse leite para a população. Então o leite subiu, tudo que é de laticínio subiu. Então, um doce de leite, ele vai estar caro. O leite condensado agora está muito caro. O leite que eu compro também subiu. Então, não tem como padronizar e nem precificar, dar um preço X. Aí você tem que fazer o quê? Ver o que que o seu cliente está querendo, qual é o modelo do bolo que ele quer, se vai fruta, se essa fruta, qual é o valor dessa fruta, e agregando, anotar tudo e fazer os cálculos para poder saber quanto vai sair esse produto. Certo. Então, você já me falou de alguns utensílios para poder começar, né? Mas digamos que, beleza, agora eu já sei a base, eu já sei quais são os utensílios que eu já tenho que ter de primeira, mas eu não tenho nenhuma receita de bolo. Vamos botar assim, a gente está falando de confeitaria, mas é porque chama logo a atenção logo os bolos. Mas digamos que eu não tenha nenhuma receita de bolo. Você teria alguma receita básica que fale, ó, pode fazer isso daqui, que dá, essa receita ela dá super certo, pode congelar, não pode congelar. Dá uma dica pra gente em relação assim, a que Ó, tipo de eu bolo eu vou poder gosto conseguir? de usar muito o chantininho, né? Não é o chantilly puro, é o chantininho, que é o chantilly com o leite em pó. Eu acho a durabilidade dele maior, né? E o sabor dele também é melhor. Para fazer o trabalho de bico, fica mais bonito, fica liso, fica brilhoso. Massa de bolo. O que está em alta agora é a massa amanteigada. Serve para tortas e serve para bolos, né? Serve para tortas de sobremesa, serve para bolos em geral. Então está Sim. se usando muito o bolo amanteigado. Aí tem gente que fala, ah, mas a massa do bolo amanteigada resseca, a massa do bolo amanteigado é seca. Depende de como você está fazendo a massa amanteigada, né? Você tem Então alguma de depende cabeça muito. que possa dar aqui pra gente? Falar, ó, é tanto de manteiga, é tantos ovos, tanto de açúcar. Então, a massa amanteigada, eu estou separado aqui as receitinhas. Ai, aqui, ó, tô precisando de receita. Então, aí se usa, né? 220 de manteiga, Sim. 2 xícaras de farinha de trigo, 200 ml de leite, Me fale uma é, coisa, a farinha de trigo eu preciso 4 peneirar? ovos. Oi? A farinha de trigo eu preciso peneirar? Ó, tem uma aí no mercado que ela já vem bem fininha, né? Mas Não vamos falar, depende não vamos falar marca. mesmo, né? Uhum. Mas, enfim, vocês entenderam. Mas se você pega uma farinha que ela é um pouco, você pode peneirar, é melhor, né? Vai ficar mais Eu fofinho o gosto. sabor, Eu particularmente eu gosto de peneirar, deixa o bolo mais leve. mais leve. Então, é 220 de manteiga, 200 de leite, né? 2 xícaras de farinha, né? Cada xícara aí é de 240, né? Que é o tamanho padrão de uma xícara. 4 ovos e o fermento, 10 gramas de fermento. E assim, para não ressecar, tem muita gente trocando o leite por creme de leite. E Então, você pode fazer essa substituição. Ao invés de você usar o leite, os 200 ml de leite, você usa uma caixinha de creme de leite. Que a sua massa, ela não vai ressecar. Aí você diminui a manteiga, você coloca só 200 gramas de manteiga. Né? Se você for usar o leite, você coloca 220 de manteiga e 200 de leite. Se você for substituir o leite por creme de leite, você vai colocar 200 de manteiga e 200 de leite. E sempre que levar essa massa à geladeira, você envolve ela num papel filme ou naqueles sacos de utilidade de cozinha. Você coloca ali, fecha bem e pode levar à geladeira que não vai ressecar. Né? E quando você vai fazer a sua torta ou o seu bolo, você vai estar também regando ela, né? Tem gente que usa a caldinha de açúcar, água morna com açúcar. açúcar ou leite condensado. Então,
Você vai fazer, regar ela, vai envolver ela no papel ou no saco e colocar na geladeira que ela não vai ressecar. E eu posso Hoje, guardar por quantos dias? até 5 dias. Certo. Mas É, geralmente, quando você vai fazer um bolo, você faz no dia anterior, né? Que você vai usar a técnica de prensa para a massa ficar gostosa. sim. E no outro dia você já entrega para o cliente, né? Então, é o quê? Uns 2 dias, né? Para você entregar para o cliente. 24 horas para você entregar para o cliente. Interessante quando você falou que tem gente que troca o leite de vaca pelo creme de leite. E eu estava querendo realmente retirar leite da minha massa de bolo, né? Porque eu estou querendo reduzir lactose. E aí, uma amiga minha me passou uma receita de bolo italiano, que realmente não leva leite, né? E assim, o bolo ele fica gostoso, o bolo você pode congelar, ele não fica ressecado. Eu fico super encantada, é uma receita também bem legal, bem simples de fazer. E o bolo ele fica gostoso, ele fica bem macio. Néia, tem uma pergunta aqui, que a pessoa ela pergunta, se existe doce de leite, ou se eu posso fazer doce de leite sem açúcar, ou leite condensado sem açúcar, para no caso assim, do recheio. Se eu sou o tipo de Hum, pessoa que eu estou numa certa dieta e não posso consumir açúcar, o que é que eu posso substituir, né, esse doce de leite, esse leite condensado para esse recheio? Ó, tem o leite condensado Diet, que eu recomendo, né? Que é o de lata, para você fazer o doce de leite, 30 minutos na panela de pressão, né? E aí vai virar o seu doce de leite. Já o doce de leite caseiro, aquele tradicional, ele vai ter açúcar, nem que seja um teor menor, mais reduzido. Mas ele precisa do açúcar para dar o ponto do doce. Então, se a Exato. pessoa quer Para poder zero caramelizar. açúcar, zero açúcar, ou ela escolhe outro recheio, né? Que tem vários recheios que você pode fazer sem o açúcar, ou partir, né, para o leite condensado diet e fazer o doce de leite do leite condensado diet. Ou partir para um recheio com o creme de confeiteiro, né? Que a gente pode inverter a questão do leite, usar o leite do coco, né? Brincar com essa questão de tirar realmente a lactose e fazer o próprio Mas leite. tem o leite próprio sem lactose, Tem né? também. Mas eu digo assim, o Né? creme de confeiteiro, eu gosto dele porque além de poder fazer ele com leite de coco, eu posso adoçar ele com frutose, a própria açúcar da fruta. E faço cada recheio assim bem gostoso. Próprio bagaço do coco, né? Fica assim maravilhoso e você não precisa colocar, adicionar açúcar nenhum. Então fica Açúcar. legal. Aí tem várias receitas que não leva nada de açúcar. Então, assim, ou no caso do doce de leite, ou ela utiliza o leite condensado DAT, ou ela dá sugestões de outro tipo de recheio para o cliente. Porque, assim, para achar aquele doce caseiro, ele é impossível achar sem açúcar. Vai achar com teor menorzinho, porém vai ter o açúcar. Exato. E além de bolo, Neia, o que é que de doces mais está saindo hoje no mercado? O que é que a gente pode investir também além dos bolos? Ó, na pandemia saiu muito, né, o bolo sem glúten, né? Que você estando mais em casa, você come mais. Então, se você comer, né, um bolo sem glúten, vai amenizar a sua culpa. Ciência fica não, tá É a tranquila. consciência, né? Tá legal aí. Essa semana eu fiz um de milho, então não vai farinha de trigo, né? Então eu já como assim super feliz. Falei, não, posso comer à vontade, porque não tem glúten, não tinha leite, Isso, né? é. Porque com Tem o de leite de tapioca, né? Tem o de banana, exato, tem vários bolos aí que tá, né, em alta e sem glúten. Sem glúten e sem leite, né? Sem lactose. lactose, que hoje é o que está bombando no mercado. Né? É. O que eu estou buscando várias receitinhas exatamente sem esses dois perfis, que é o que nós chamamos da alimentação restritiva, né? Então eu estou buscando realmente receitas que não levem glúten, que não leve, tenham teor menor de açúcar. Eu utilizo às vezes ou mel, né, na receita do bolo, ou açúcar mascavo, porque aí você já tem um açúcar diferenciado, um açúcar de qualidade. Adoçante, xilitol, né? Então tem várias. Aí o pessoal fala, ah, mas o bolo sem açúcar deve ser horrível. Não é ruim. Você não vai sentir falta do açúcar,
né? Mas, porém, não vai estar o açúcar refinado lá. Não Mas pode substituir. você falou adoçante. Você indicaria algum adoçante? Porque eu sei que alguns deles têm aquele resíduozinho, né, que fica. Qual adoçante você indicaria para a gente fazer bolo? O Acélia. É um dos melhores. Não fica aquele resíduo. Não fica, e assim, ele é um pouquinho mais caro, né? Porém, esse eu indico. Pode ser o mel também, né? Para quem gosta de mel. O mel também é uma boa opção. Mas tem várias opções aí no mercado. Verdade. Em relação a esses. Porque a confeitaria ela é interessante, a gastronomia, na verdade, em geral, ela é interessante, porque a gente consegue inovar, né? E eu vejo você, assim como eu procuro produto sempre de época. E eu soube que você estava meio que inventando os negócios daí dos ingredientes de conquista de Tremedal. O que é que você tem feito assim de inovador, de diferente, de sabores diferentes, né, que possam compartilhar com a gente? Ó, não, primeiro vou responder, né? Que você perguntou sobre o que eu estava fazendo na pandemia de doces, salgados, né? Então, eu também tenho a linha de salgados sem glúten também, né? Então, tem os bolos sem glúten, sem lactose e a linha de salgados sem glúten. E voltando para essa pergunta, eu gosto muito de trabalhar com os brigadeiros gourmet. Ah, E eu uso nesses brigadeiros gourmet frutas típicas da minha região. Região de Caatinga ou aquelas frutas que estão na época, né? Que está em abundância, que é o período delas, então eu procuro utilizar elas. Aí eu faço brigadeiro de umbu, eu delicioso. faço cheesecake de umbu, né? Faço brigadeiro de jaca, Nossa, amo aí, jaca, meu Deus do céu. brigadeiro de acerola, brigadeiro de acerola, recheio de tortas de acerola, Nossa. amora e as frutas que tá na época, né? Sempre eu gosto de utilizar frutas da minha região e de época. Você já testou alguma coisa com abacate? Tô perguntando que é outra fruta que eu sou, além de jaca, eu sou apaixonada por abacate. Abacate, recheio de torta, cheesecake, sobremesas, várias coisas dá para fazer com abacate. E Ai, agora eu tô querendo lançar o brigadeiro de fruta de palma, né? Que é um de do fruta de fruto da, palma, do do fruto fruto da da palma ou da palma mesmo? do fruto, né? Ah, Além de ser uma fruta exótica, ela é anti-inflamatória e aí vou estar fazendo o brigadeiro com a fruta da palma. nossa, interessante. Até porque a fruta da palma não é fácil de achar. Que demora para a palma frutificar, demora pra caramba. Eu lembro disso. Não é É. fácil. Aí aqui na região tem um experimento muito grande, né? Da prefeitura, inclusive. E aí, em parceria, né, com o secretário, assim que tiver no ponto, eu vou estar lá colhendo esse material. Eu posso, né, guardar de um ano para outro em forma de polpa e ter essa matéria-prima comigo. Para quando eu utilizar, né, já tem em mãos. Interessante é que eles não utilizam a fruta, né? Aliás, na maioria É das uma vezes eles delícia, né? É uma é delícia a fruta. gostoso. Eles não Muitas esperam a fruta. propriedades medicinais, muitas e muitas, anti-inflamatória, um monte de coisa. Aqui em Salvador, quase ninguém conhece palma, né? Quando eu falo para os meus alunos, esse semestre mesmo eu passei uma atividade, né? E o semestre passado, na verdade, eu passei uma atividade para falar sobre palma. Aí a galera, nossa, palma? Como assim? O que é isso? Não sei o que é isso existe? Me É explica. uma forrageira, né, de uso de alimentação animal, porém hoje em dia, com a gastronomia, ela também está sendo utilizada, né, na alimentação humana, em forma de picadinho de palma, já se tem aquele do acarajé, né, o Caruru? caruru de palma. Caruru de palma foi criado aqui em Conquista, porque a nossa região, né, tem muita palma. Então, caruru de palma é delícia. E várias outras coisas com palma. E eu E lembro agora que eu fui conhecer palma em Conquista, né? Realmente, em Salvador não se encontra. Eu até procurei na Feira de São Joaquim.
porque eu queria fazer algum trabalho para poder mostrar para os alunos em relação à palma. E não encontrei. E, então, eu fui conhecer em Conquista, quando a primeira vez que vocês me apresentaram, eu olhei e falei, nossa, o que é isso? Ela é um cacto, né? Da Isso, mas família. aí quando eu fui fazer agronomia, a gente tem que relacionado exatamente com a alimentação rural. Então, a grande maioria dos agricultores familiares que produzem palma é para direcionar para a alimentação do animal naquele período de seca, né? Pela quantidade também de água que ela tem, pelos nutrientes, né? Ali tem ferro e nutrientes. Então, ela é rica em nutrientes também. E depois se foi ajeitando para a alimentação humana. Então, hoje, conquista é Da super alimentação. normal. Chapada é super normal consumir palma. Né? Nós, soteropolitanos, que não temos esse hábito e não conhecemos. E o fruto, então, nem se fala. Se a Nem palma se fala, né? conhece o fruto, realmente ninguém conhece. E quando a gente fala, ai, o fruto da palma, o pessoal, nossa, e palma tem frutos? Da cacto sai algum Tem fruto? fruto. É super difícil você cultivar ele, né? Ele tem muito espinho, mas tem técnica para você colher esse fruto e cortar esse fruto também. Porque se você for lá pegar o fruto da palma, você vai ficar uma semana com a sua mão cheia de espinho, o que é terrível. Mas tem a técnicazinha de você ir lá colher o fruto, abrir e retirar a polpa. Tá. Mas é uma delícia, assim. Quando você fala do brigadeiro do fruto de palma, seria fazer, ou quando você falou do brigadeiro de umbu, de acerola, do abacate, você faz o quê? Primeiro eu faço uma geleia dessa fruta para depois é, complementar ele com o leite condensado para até chegar ao ponto de brigadeiro, é isso? Ou eu já bato É, a fruta e misturo com leite condensado, ou não. como pode ser? Aí tem vários ingredientes, né? Tem vários ingredientes que eu utilizo, mas a base dessas frutas realmente é você fazer a geleia, né? Um teor bem pequeno de açúcar e também os cortes dessa geleia tem que ser bem pequenininhos, né? Para você estar utilizando essas frutas aí para o brigadeiro. Mas vai leite condensado, vai, né, todos os produtos de um brigadeiro convencional tradicional. É claro que leva outros ingredientes a mais, né, para você chegar ao ponto, porque tem frutas Você não que está querendo falar aqui do seu segredo de você, palma. porque assim, se você tem ingredientes que você vai precisar usar, não vou dizer, mas tem. Mas a base é o leite condensado, igual as outras frutas, igual os outros brigadeiros tradicionais. Sensacional. Você está certa, guarde sua forma. Mas deixa eu te perguntar então outra coisa, já que você não vai falar do seu brigadeiro. Depois você posta seu brigadeiro, vem comercializar aqui em Salvador também, não Então, esqueça. pode deixar que eu levo. Vou levar para Salvador. Vamos também experimentar essas coisas diferentes, tá? Eu vou ver se eu consigo uma muda de palma para você levar para mostrar para os seus alunos. Pronto, faça isso, vou amar. E aí nas aulas eu posso mostrar para eles Vai, pessoalmente leva que é para a sala de palma. aula e mostra que é uma palma. Exatamente. Amiga, e nesse período não só nesse período de pandemia, mas quando você começou em relação a cliente, né? Como buscar cliente? Você usou algum tipo de, hoje você utiliza algum tipo de ferramenta, né? Desses aplicativos que nós temos hoje para poder conquistar cliente? Como é, como é que você divulga o seu produto, né? Como é que você vai conquistando os clientes? Como é que Então, você atrai? no início foi a boca a boca, né? Como se diz. É, alguns clientes compram, por exemplo, vai no aniversário, e aí comenta, gostei do bolo, quem fez? Já o cliente já passa o telefone, já te indica, né? Mas hoje em dia você tem as plataformas digitais, né? Tem as redes sociais que ajudam muito você postar seu produto. Tem os grupos, né? Muitos grupos, grupos de condomínio, grupos de família, grupos de igreja, vários grupos que você pode também estar aí divulgando o seu trabalho, né? Tem o grupo dos clientes, que primeiro, quando tem lá alguma promoção ou alguma programação, né?
de datas comemorativas especiais, tipo São João, Natal, essas datas comemorativas que você tem que estar programando aí já desde o ano todo. Pegar lá uma agenda, já ver quais são as datas comemorativas e já ir preparando para apresentar para o seu cliente alguma coisa nessas datas. Aí eu sempre envio para os clientes que são fidelizados, envio para eles primeiro, né? Para a forma também de estar ali, né? Mostrando para ele que né? Que, no caso, ele sendo um meu cliente fidelizado, ele vai ter a condição de ver meus produtos primeiro, porque eu sei que eles vão comprar de minha mão. Envio para eles os produtos, as promoções, e eles reenviam, né? Reproduz com os seus familiares, amigos. Então, é dessa forma aí que a gente faz a divulgação. E eu vi que ontem você até sorteou uma cesta em um bolo Foi. lindo, maravilhoso. Que eu fiquei pensando, poxa, se eu ganhar, como é que ela vai trazer para Salvador? Mas, enfim, é uma forma interessante de você conquistar um cliente também, né? Porque a gente tem que também se colocar no lugar do cliente. Como cliente, como é que eu gosto de ser, como é que eu gostaria de ser atendida? Né? Quais são os mimos que eu gosto? O que é que eu gostaria que aquela outra pessoa fizesse para poder me conquistar? Isso. Né? Aí é interessante que tem cliente que não é intolerante à lactose, já é intolerante a algum tipo de recheio. Eu tenho uma cliente que ela não usa nada de maracujá, nada de chocolate, porque ataca a enxaqueca dela. Não. Então, eu já sei o gosto da minha cliente. Então, eu nunca vou enviar uma coisa para ela com esses produtos que ela não. Então, eu tenho que ter a consciência de conhecer também o meu cliente, de conhecer o que ele gosta, do que ele não gosta, quais tipo de recheio que eu ofereço para ele, né? Porque eu já tenho que conhecer meus clientes. Isso é importante, né? Porque a gente só consegue fidelizar cliente. Porque quando a gente fala em gastronomia, a gente fala muito em qualidade. Né? O produto tem que ter qualidade, o produto ele tem que passar por uma segurança alimentar, por um requisito de boas práticas, né? Antes, na hora que a gente vai comprar, precisa saber como comprar, onde comprar, como levar, Como higienizar, né? como higienizar, como armazenar, né? Exatamente para que a gente evite o que nós chamamos de contaminação microbiológica, né? E evitar que apareçam em vários tipos alimentares. Então, é um trabalho danado que tem. Então, hoje, trabalhar só com qualidade não é mais suficiente. Você precisa estar sempre superando a expectativa do seu cliente. Então, eu costumo dizer, poxa, você já tem cliente fidelizado. Por que não, sei lá, no dia do aniversário do seu cliente, você prepara um bolo, não digo um bolo grande, mas uma coisa menorzinha, um cupcake, vamos dizer desse jeito. Ou faz uma cestinha com doce, Um presenteia. brinde, né? Sempre enviar para esse cliente um brinde, né? Exato, como você fez ontem, que você sorteou o bolo enorme, parecia era um bolo de festa. Se uma pessoa mora sozinha, vai ter que distribuir para os vizinhos. Distribuir. E tava lindo, lindo o bolo, bem decorado. Tenho certeza que estava saboroso, eu já conheço os seus bolos. E além da cesta, ou seja, a pessoa ainda. Gente, a mesma pessoa ganhou o bolo e a cesta de café da manhã. Né? Mas Essa aí a pessoa gente fez outro sorteio, né? E aí deu para outra pessoa, né? Que a gente achou injusto uma pessoa só ganhar dois emoção. produtos. Exatamente. Nesse caso aí do sorteio, né? Eu juntei com uma colega confeiteira. E aí ela fez o bolo e eu fiz a cesta. Porque assim, a gente nessa área tem que unir. Não adianta eu olhar para você como a minha concorrente. Sim. Não, por que não? Se você trabalha com um produto parecido com o meu, por que não a gente juntar e fazer uma compra, né? Comprar uma caixa de leite condensado, uma caixa de chantilly e dividir os valores. Por que não? Né? Você ficar olhando para ela como se fosse sua inimiga. Ela não é sua inimiga, ela é sua colega. Então, a partir do momento que a gente olhar o outro, né, o confeiteiro, da mesma área da gente como colega, eu acho que as coisas começam a fluir, né? E não fica tão pesado para ninguém. Porque você fica, não, ela é minha concorrente. Não, ela não é sua concorrente, ela é sua colega. Né? Aqui no meu bairro tem várias colegas, né? Tem na rua de trás, na rua da frente, na rua do lado.
E por que não, né? Chegar assim, não, hoje eu não posso fazer esse bolo porque eu já tenho encomenda, você pode fazer, né? Eu acho que isso deveria acontecer, né? No meio da nossa classe. Até Verdade. mesmo uma forma de estar fortalecendo a nossa categoria, né? Que hoje em dia todo mundo virou confeiteiro, mas tem aquelas pessoas que já estão ali há anos batalhando na área, né? Então, por que não unir do que ficar, né, com esse distanciamento, como se a outra fosse minha inimiga, né? Então, acho que a partir do momento que a categoria se unir, eu acho que vai ser muito mais forte, né, para a gente e todo mundo acaba ganhando, né? Exatamente, até porque, como você falou, uma boa quantidade da sociedade resolveu cozinhar para poder vender produto, para poder adquirir renda. Né? Então, muita gente fazendo bolo, tem muita gente fazendo doce, tem muita gente fazendo salgadinhos. Né? Eu conheço uma galera de gente que trabalha exatamente com isso. E a gente se divulgar um do outro, é exatamente isso, E um se eu ajudar o outro. trabalho com salgado e você trabalha com bolo, por que não eu fechar um evento com a minha cliente com o seu bolo e o meu salgado? Aí Exato, nós duas, né, vamos estar saindo ganhando. Agora, não, não, eu não vou divulgar fulano porque ela é minha concorrente. Isso não vai funcionar, né? Por que não? Você pode juntar, você pode ali agregar ali até mesmo você não vai perder seu cliente, porque você vai ter tudo o que ele precisa, né? Ofertar para ele tudo aquilo que ele precisa. E verdade. em contrapartida, todo mundo sai ganhando, né? Agora, tira uma dúvida. Em relação a preços hoje, compensa realmente trabalhar com a confeitaria? A gente consegue se manter, né, através da confeitaria hoje? Dá para Ó, se hoje, manter? Dá para hoje, hoje a concorrência está enorme, né? Todo mundo virou confeiteiro. Então, tem gente oferecendo uns preços lá embaixo, mas aí você tem que ver a qualidade. E o cliente também, ele vai diferenciar você dos outros. Porque se ele comer o seu bolo, ele vai falar, não, o bolo dela é X valor, mas é uma delícia, é bom, né? E tudo mais. E vai fazer divulgação do seu trabalho. Aí tem outra pessoa oferecendo muito barato. Aí ele vai também, quem quer é o cliente que vai definir tudo. Ele vai comer lá e falar, não, não gostei, é sem gosto, enfim. ou Então, o essa para relação pagar naquele momento, né? De repente, naquele momento você está tão apertado que você não tem como comprar um bolo que você já conhece que é de qualidade, que tem um sabor muito bom, tem isso, tudo. E aí você fala, não, vou comprar mais barato. Mas de repente, nesse mais barato, você acaba se né? decepcionando. Né? Porque na hora a Então, qualidade. é, então, o que eu indico é manter a qualidade, né? Mesmo que seja um valor maior, mas mantenha a qualidade. Porque o cliente ele vai querer comprar aquilo, mas vai querer qualidade, né? Em relação a lucro, não é tão grande assim, né? Você tem que saber fazer as contas, você tem que fazer tudo direitinho para poder pagar o que você comprou e ainda, né, você ter um caixa. Porque senão aí você vai estar, né, você fecha a sua empresa. Se você for dar o bolo para o cliente, para a festa de aniversário dele, aí você fecha as portas da empresa porque não vai dar certo. Você tem que saber o quê? Calcular, fazer conta, Fazer né? conta. É o que nós chamamos Fazer de conta. ficha técnica. Você precisa aprender a fazer ficha Tem técnica. que ter a ficha técnica, anotar tudo, todos os ingredientes, tudo Quanto que certinho, usa, a quantidade que quanto precisa de cada um, fazer custa, aqueles cálculos, regrinhas de três básicas. tudo. E aí sim, você vai ter um valor, né, final aí para passar para o cliente. Porque se não for assim, você não vai ter lucro. Mas mesmo assim, o lucro não é avassalador, não. Não vai enricar com a confeitaria, não vai, né? Eu sempre digo que nos salgados você tem uma margem de lucro melhor do que no bolo, né? Porque o Hum, salgado é mais prático para fazer. Você pode armazenar por 3 meses, né, no refrigerado, no freezer, e o custo dele é bem mais baixo para você estar fazendo, porque os verdade. produtos de um bolo são caros, né? É a base de leite condensado, É caro. enfim, a depender da massa que o cliente te pede, você tem que saber que massa que ele vai te pedir. Tem massas baratas, tem massas caras.
né? Tem massa feita com cereja, né? Tem massas, enfim. Então você tem que saber o que ele vai te pedir. Já o salgado, eu acho o lucro maior. Interessante, outra coisa que a gente precisa deixar aqui bem claro, que quando a gente está começando, interessante é que a gente compre os ingredientes para a confeitaria, né? Que não misture com os ingredientes da casa. Falar, não, vou pegar a farinha de trigo que já está aqui dentro da casa, que já está dentro da casa. Não dá certo. Você precisa separar, né? Tem que Pensar, não, separar. eu estou trabalhando em casa, mas eu estou trabalhando para a minha empresa agora. A minha empresa precisa de insumos. Então, Tem um fluxo de caixa, né? O que entra, o que sai. porque assim você consegue controlar exatamente esse fluxo. Controlar. Porque se você misturar aí não adianta. Se você, não, eu vou ali no salão, vou pegar dinheiro aqui para me fazer a unha ali. E aí vai faltar no caixa. Porque quando você for comprar os itens, os produtos para confeitaria, e cadê o dinheiro? Né? Então fica aquele descontrole. Nosso tempo, nós só temos 2 minutinhos, já está encerrando. Então, eu quero agradecer a presença de todos. Marival, saudades também. Agradecer a todos que ficaram aqui conosco até agora. Aí, para encerrar, eu vou deixar que você encerre falando assim, rapidamente, porque nós só temos agora 2 minutinhos. Nossa. Passou tão rápido, passou muito rápido. A gente gosta dessa área, né? Só Agora só eu não tenho faltou tanta coisa para falar e não falei nem a metade. Muita coisa, muita coisa. É muita coisa. A próxima, prepara um bolo, mostra pra gente a preparação de um bolo, que vai ficar super show também. Pode deixar. Aí vou deixar para os alunos vão escolher aí alguma coisa para mim poder fazer para mostrar. Pronto, beleza, fechou. Eles escolhem alguma receita e você produz. Super gostei agora. Então, rapidamente, o que você diria assim, para eles para poder começar na confeitaria? 1 minutinho só nós temos. Primeiro, gostar muito de trabalhar com confeitaria. Você tem que ter habilidade, doar seu tempo, ter muito amor no que faz. Não faça por dinheiro, faça por gostar. Porque se você fizer por dinheiro, com o segundo mês você já não vai mais fazer. Então, persistência e joga duro aí. Faz, né? Tão pouco tempo para falar. E foi muito bom estar com vocês, né? Espero poder participar de outras. E vocês ficam aí para escolher o que eu vou fazer na próxima. Eu agradeço, amiga. Obrigadão. Até uma próxima, então. Com fé em Deus. Obrigada a todos e uma ótima noite para todo mundo. Beijo. Beijo.